O Tesouro, de Eça de Queiroz. Os três irmãos de Medranhos, Rui, Guandes e Rostaval, eram, em todo o reino das Astúrias, os fidalgos mais famintos e remendados. Nos seus passos de Medranhos, já em ruínas e sem vidraças nem telhas, passavam os invernos engelhados nos seus pelotes, batendo as solas rotas na cozinha fria, junto a uma lareira vasta e sempre negra. Ao escurecer, a sua refeição era uma côdea de pão negro esfregada com alho. Depois, sem candeia, abria um caminho pela neve até à estrebaria para aproveitar o calor das 3 éguas lazarentas que, tão esfaimadas como eles, roiam a manjedoura vazia. A miséria tornara estes senhores mais brevios que lobos. Numa silenciosa manhã de domingo, na primavera, enquanto andavam pela mata de Roquelandes a espiar pegadas de caça, os três encontraram, por trás de uma moita de espinheiros, um velho cofre de ferro. Estava numa cova de rocha. Tinha as suas 3 chaves nas suas 3 fechaduras. Sobre a tampa, quase ilegível sob a ferrugem, via-se um dístico em letras árabes. E dentro, até às bordas, estava cheio de dobrões de ouro. No terror e esplendor da emoção, os três ficaram mais lívidos do que sírios. Mergulharam furiosamente as mãos no ouro, riram ruidosamente, mas logo recuaram, encarando-se de súbito, com os olhos a flamejar numa desconfiança desabrida. Guandes e Rostaval já apalpavam as facas nos cintos. Então Rui, o mais avisado, ergueu os braços como um árbitro e decidiu que o tesouro pertencia aos 3 e que entre eles se repartiria rigidamente. Mas como carregar o cofre? Concluíram que um deles devia descer à vila vizinha de Retortilho, não para levar o ouro, mas para comprar 3 alforjes de couro, cevada para as éguas e comida e vinho para eles, pois não comiam desde a véspera. Assim refeitos, ensacariam o ouro e subiriam para Medranhos sob a segurança da noite. Bem tramado, gritou Rostaval, o mais alto, de longa gadelha e bárbara negra. Mas Guandes não se arredava do cofre, enrugado e desconfiado. Por fim disse brutalmente: Manos, o cofre tem 3 chaves. Eu quero fechar a minha fechadura e levar a minha chave. Eu também quero a minha, mil raios, rugiu logo Rostaval. Rui sorriu e anuiu: De certo, de certo. A cada dono do ouro cabia uma das chaves. Em silêncio, agachados, cerraram as suas fechaduras com força. Imediatamente Guandes saltou para a égua e meteu-se pela vereda de Olmos a caminho de Retortilho, atirando aos ramos a sua cantiga dolente. Olé, olé, sale la cruz de la iglesia vestida de negro luto. Na clareira, Rui e Rostaval sentaram sobre um velho pilar de granito tombado, junto a um tanque de água clara, com os seus tremendos espadões entre os joelhos. Rostaval, olhando o sol, bocejava de fome. Então Rui, o manso, começou a ponderar em voz alta. Que sorte ruim a de Guandes ter vindo com eles. Se tivesse ficado em Medranhos, o ouro seria dividido apenas por 2. Grande pena, disse Rui, tanto mais que a parte de Guandes seria em breve gasta em rufiões pelas tabernas. E continuou: Rostaval, se Guandes passado aqui sozinho tivesse achado este ouro, não dividia connosco. O outro rosnou com furor, puxando as barbas. Não, mil raios, Guandes é sôfrego. O ano passado, quando ganhou 100 ducados, nem me emprestou 3 para um gibão novo. Vês tu? Exclamou Rui, com os olhos a brilhar. A mexer, e eram levados pela mesma ideia. E para quê? Prosseguia Rui. Para que lhe serve todo o ouro que nos leva? Tu não o ouves tossir de noite? O chão em volta da sua palha está negro do sangue que escarra. Não dura até às próximas neves, Rostaval. Mas até lá terá dissipado os dobrões que deviam ser nossos. Pois que morra e morra hoje, bradou Rostaval. Queres? Rui agarrou-lhe o braço e apontou para a vereda. Logo adiante, no fim do trilho, há um sítio bom nos silvados. E has de ser tu, que és o mais forte. Um golpe de ponta pelas costas. É a justiça de Deus que sejas tu. Pois muitas vezes, nas tavernas, Guandes tratou de cerdo e de torpe. Malvado, respondeu Rostaval. Vem! Embrenharam-se por trás de um silvado que dominava o atalho. Rostaval já tinha a espada nua, sentiram o repique dos sinos de Retortilho. Enfim, ouviram a cantiga rouca na vereda. Olé, olé, sale la cruz de la iglesia. Rui murmurou: na ilharga, mal que passe. O choto da égua bateu no cascalho. Uma pluma vermelha surgiu entre as silvas. Rostaval rompeu entre a sarça e atirou o braço. A longa espada embebeu-se molemente na ilharga de Guandes, que se virara bruscamente ao ouvir o rumor. Com um arranque surdo, tombou entre as pedras. Rui já se lançava aos freios da égua, enquanto Rostaval, caindo sobre o irmão que arquejava, lhe mergulhava de novo a espada no peito e na garganta. A chave! Gritou Rui. Arrancaram a chave do seio do morto e fugiram pela vereda. De volta à clareira, Rostaval, com a espada ainda nua, debruçou-se sobre o tanque e lavou ruidosamente a face e as barbas. A égua de Guandes, quieta, começou a pastar, carregada com os alforjes novos.
Do mais largo surgiram 2 gargalos de garrafas. Então Rui lentamente tirou do cinto a sua larga navalha. Sem um ruído, deslizou por trás de Rostaval, que resfolgava com as barbas a pingar, e serenamente, como se pregasse uma estaca, enterrou a folha toda no largo dorso dobrado, certeira sobre o coração. Rostaval caiu sobre o tanque sem um gemido, com a face na água. Para tirar a terceira chave da sua escarcela, Rui teve de soerguer o corpo, e um sangue grosso jorrou, fumegando. Agora as 3 chaves eram dele. Só dele. Rui alargou os braços, respirando deliciosamente. Quando a noite descesse, com o ouro nos alforjes, subiria a Medranhos. Quando ali, na fonte e nos silvados, só restassem ossos sem nome, ele seria o magnífico senhor de Medranhos. E mandaria dizer missas pelos seus 2 irmãos mortos pela peleja contra o turco. Abriu as 3 fechaduras, pegou um punhado de dobrões e fez-os retinir. Ouro puro, o seu ouro. Depois foi examinar os alforjes. Encontrou 2 garrafas de vinho e um gordo capão assado. Sentiu uma fome imensa. Com que delícia se sentou na relva. Guanes fora um bom mordomo, nem se esquecera das azeitonas. Rasgou uma asa do capão e devorou-a. A tarde descia. Rui ergueu uma garrafa de vinho à luz e bebeu em sorbos lentos. Oh, vinho bendito, pensou, sentindo o sangue a aquecer. Atirou a garrafa vazia e destapou a outra. Mas como era avisado, não bebeu. A jornada requeria firmeza. De repente, sentiu um lume vivo acender-se no peito, subindo até à garganta. Rasgou o gibão, atirando passos incertos a suar um suor horrendo que o regelava. Oh, Virgem Mãe, outra vez o lume mais forte a roê-lo. Gritou: socorro, Guanes, Gostraval! Os seus braços torcidos batiam o ar. Cambaleou até à fonte para apagar a labareda, mas a água mais o queimava. Caiu sob a relva que arrancava e mordia e ergueu-se de novo com uma baba densa a escorrer-lhe. De repente, esbugalhando os olhos, berrou como se compreendesse enfim a traição. É veneno. Oh, Dom Rui, o avisado, era veneno, porque Guanes, mal chegar a retortilho, correra a uma viola comprar ao velho droguista judeu o veneno que, misturado no vinho, o tornaria a ele, somente a ele, o dono de todo o tesouro. Anoiteceu. 2 corvos já tinham pousado sobre o corpo de Guanes. A fonte, cantando, lavava o outro morto. Meio enterrada na erva, a face de Rui tornara-se negra. Uma estrelinha tremuluzia no céu. O tesouro ainda lá está, na mata de Roquelanes. No Moinho, de Essa de Queiroz. Dona Maria da Piedade era considerada em toda a vila como uma senhora modelo. Tinha-se orgulho na sua beleza delicada. Era uma loura de perfil fino, pele ebúrnea e olhos escuros de um tom de violeta. Morava ao fim da estrada, numa casa azul de 3 sacadas, e para a gente que passava, era um encanto vê-la por trás da vidraça, curvada sobre a costura, vestida de preto, recolhida e séria. O marido, mais velho, era um inválido, sempre de cama, inutilizado por uma doença de espinha. Avistavam-no às vezes à janela, murcho, agarrado à bengala, com uma face macilenta e um barretinho de seda enterrado na cabeça. Os filhos, 2 raparigas e um rapaz, também eram doentes, crescendo com dificuldade, chorões e tristonhos. A casa parecia lúgubre, andava-se nas pontas dos pés para não irritar o senhor e havia sempre um cheiro a doença no ar, onde até as flores murchavam depressa. Dona Maria da Piedade vivia assim desde os 20 anos. A sua vida de solteira fora igualmente triste, com uma mãe azeda e um pai bêbado e violento. Aceitou casar com João Coutinho, já doente, para fugir daquela casa. Não o amava, mas resignara-se. Contudo, a doença dos filhos, que lhe vinham com o sangue viciado, acabrunhava. Por vezes, a cozer, as lágrimas corriam-lhe pela face, numa imensa fadiga da vida. Mas se o marido ou um dos filhos a chamava, ela limpava os olhos e lá ia, com a sua bonita face tranquila, consolar um e animar o outro. A única distração era sentar-se à tarde à janela com a costura, enquanto a paisagem lá fora, tão monótona como a sua vida, se estendia. A estrada, uns campos magros e, ao fundo, uma colina triste e nua. Apesar do que diziam na vila, não era beata. A sua casa ocupava demasiado para se preocupar com o céu. O seu dever de boa mãe e enfermeira era a sua forma de rezar. Era ela quem administrava a casa, com um bom senso que a afeição dirigia. O marido detestava visitas e passavam-se meses sem que se ouvisse ali uma voz estranha, a não ser a do Dr. Abílio, que a adorava e dizia dela com os olhos esgazeados: é uma fada, é uma fada. Foi por isso grande a excitação quando João Coutinho recebeu uma carta do seu primo Adrião, o romancista célebre, anunciando a sua chegada. Dona Maria da Piedade ficou aterrada com a ideia da visita. A invasão daquele homem mundano com as suas malas e a sua alegria de pessoa sã parecia-lhe uma profanação. Foi um alívio quando Adrião chegou e se instalou numa estalagem, dizendo que viria apenas para jantar. E ao vê-lo, Dona Maria da Piedade ficou assombrada. Aquele herói de Lisboa era um sujeito simples, de face barbuda e sapatos enormes, que mais parecia um caçador de
aldeia. Viera tratar de negócios, queria vender a sua única propriedade, a Corgoça, e o primo, acamado, sugeriu que Maria, uma administradora de primeira ordem, o ajudasse. Mas que superioridade, prima! Exclamou Adrião maravilhado. Um anjo que entende de cifras. Pela primeira vez na sua vida, Dona Maria da Piedade corou com a palavra de um homem. No dia seguinte foram ver a fazenda. Partiram a pé. A princípio ela sentia-se acanhada, mas lentamente a conversa de Adrião tranquilizou-a. Ele lamentou a tristeza da casa dela, sugerindo que as crianças precisavam de ar e de sol. Ela escutava, sentindo por ele uma simpatia crescente. De volta, ele ia impressionado por aquela criatura tão doce e triste. Achava infame fazer-lhe a corte, mas a ideia de despertar aquele coração adormecido tentava-o. Combinaram visitar o moinho, o recanto idílico da vila. O passeio foi encantador. O moinho era um lugar pitoresco, cheio de verdura e do murmúrio da água. Sentaram-se numa escada de pedra que mergulhava na represa. O silêncio isolava-os e, insensivelmente, ele começou a falar-lhe baixo, com compaixão pela sua existência melancólica. Ela escutava de olhos baixos, sentindo um sabor delicioso no seu receio. A certa altura ele falou do encanto de ficar ali para sempre. Ficar aqui? Para quê? Perguntou ela sorrindo. E ele respondeu, para quê? Para isto, para estar sempre ao pé de si. Ela cobriu-se de um rubor e o guarda-sol escapou-lhe das mãos. Ele, receando tê-la ofendido, gracejou que se faria moleiro e ela, rindo, disse que o viria ajudar. Vens, exclamou ele, já inflamado pela ideia, e pintou-lhe uma vida romanesca de uma felicidade idílica naquele esconderijo. De repente, sem que ela resistisse, prendeu-a nos braços e beijou-a nos lábios, um beijo profundo e interminável. Ela ficou contra o seu peito, branca como a morte, com 2 lágrimas a escorrer-lhe pela face, tão fraca e dolorosa que ele a soltou. Ele ergueu-se com o beicinho a tremer e murmurou, é mal feito, é mal feito. Seguiram calados para a vila. No fundo, Adrião estava contente com a sua generosidade. Seria absurdo ficar ali desmoralizando uma boa mãe. A venda da fazenda estava concluída. No dia seguinte apareceu para se despedir, encontrou à janela com os filhos doentes aninhados contra as suas saias. Ela ouviu que ele partia sem mudar de cor, mas quando ele lhe apertou a mão, achou-a fria como mármore. Assim que ele saiu, Dona Maria da Piedade ficou a olhar a paisagem, com as lágrimas a caírem-lhe sobre a costura. Amava-o. Desde o início, a sua figura forte e a sua voz rica tinham-na fascinado. Esse amor, que julgava puro, invadiu-a por completo. Então ele partira. De repente, tudo à sua volta lhe pareceu lúgubre. Os seus deveres tornaram-se fardos, a vida uma desgraça. Refugiou-se naquele amor, lendo todos os romances de Adrião e depois outros, devorando histórias de paixão e abandono. Foi-se criando no seu espírito um mundo artificial. A realidade da sua casa tornou-se-lhe odiosa. O hálito do marido, as feridas dos filhos, tornou-se impaciente, áspera. O seu amor desprendeu-se da imagem de Adrião e tornou-se um desejo vago pela força. Ansiava por 2 braços de aço que a apertassem, por lábios de fogo que lhe chupassem a alma. Tornara-se uma histérica. A santa tornava-se Vênus. O romantismo mórbido desmoralizou-a tão profundamente que bastaria que um homem lhe tocasse para ela lhe cair nos braços. E foi o que sucedeu com o primeiro que a namorou. Era um praticante da botica. Por causa dele, escandalizou toda a vila. E agora deixa a casa numa desordem, os filhos sujos, o marido a gemer abandonado para andar atrás do homem. Um manganão odioso e sebento que lhe pede dinheiro para sustentar outra. O suave milagre de Essa de Queiroz. Nesse tempo, Jesus ainda não se afastara da Galileia e das margens luminosas do largo de Tiberíades, mas a nova dos seus milagres já penetrara até Enganim, uma cidade rica de muralhas fortes entre olivais e vinhedos. Um homem de olhos ardentes passou pelo vale e anunciou que um novo profeta, um rabi formoso, percorria os campos predizendo a chegada do reino de Deus e curando todos os males humanos. Contou que na estrada de Magdalá sarara um leproso só com a sombra das suas mãos e que ressuscitara a filha de Jairo, e assim uma esperança deliciosa refrescou as almas simples. Ora, vivia em Enganim um velho pelo nome de Obed, senhor de fartos rebanhos e vinhas e com o coração tão cheio de orgulho como o seu celeiro de trigo. Mas um vento de desolação matara as suas reses e secara as suas vinhas, e Obed, agachado à soleira da porta, lamentava-se contra Deus. Apenas ouviu falar do novo rabi e pensou que seria um feiticeiro que, se bem pago, lhe resolveria os seus problemas. Então ordenou aos seus servos que partissem, procurassem por toda a Galileia o rabi e, com promessas de dinheiro, o trouxessem a Enganim. Os servos largaram pela estrada das caravanas. Na margem do lago de Tiberíades, um pescador disse-lhe sorrindo que o rabi descera para os lados do Jordão. Seguiram o rio e um homem da tribo dos Essénios, vestido de linho branco, murmurou que o rabi atravessara o oásis e se adiantara para as terras de além-Jordão. De novo o procuraram de balde. No poço de Jacob, cameleiros contaram que um rabi maravilhoso em Gandará arrancara 7 demónios do peito de uma mulher. Mas quando lá chegaram, Jesus já partira.
Já com as sandálias rotas, cruzaram um fariseu sombrio que recolhia Efraim. Com reverência perguntaram pelo profeta. A face do fariseu escureceu. Ó escravos pagãos, ó blasfemos, retumbou na sua cólera. Onde ouvistes que existissem profetas ou milagres fora de Jerusalém? De Galileia surgem os nécios e os impostores. E furioso, saltou da mula e com pedras da estrada apedrejou os servos, que fugiram de volta para Enganim, deixando Obed na sua desconsolação. Por esse tempo, o centurião romano Públio VII comandava o forte que dominava o vale de Cesareia. Era um homem áspero e rico, mas uma dor roía a sua prosperidade. A sua filha única definhava com um mal subtil. Branca e triste como a lua, passava os dias sentada na esplanada do forte, a olhar o mar. Ouvindo falar do Rabi, Sétimo destacou 3 decurias de soldados para que o procurassem. As suas sandálias ferradas ressoaram pela estrada romana. Com violência, invadiram casais, esfuracaram pomares e até as sinagogas, batendo com os punhos das espadas nos santos armários. Nas cercanias de Hebron, arrastaram solitários pelas barbas para fora das grutas. A gente dos campos fugia espavorida. Assim erraram até a Ascalon, mas não encontraram Jesus. Uma madrugada, perto de Cesareia, avistaram sobre um outeiro um templo com um pórtico de mármore. Um velho sacerdote, coroado de louro, esperava-os. Conhecia ele o novo profeta? Serenamente o velho exclamou: ó romanos, pois acreditais que em Galileia ou Judeia apareçam profetas? Como pode um bárbaro alterar a ordem instituída por Zeus? Não há profetas, não há milagres. E os soldados, derrotados, recorreram à fortaleza. Grande foi o desespero de Sétimo, porque sua filha morria e a fama de Jesus crescia, consoladora e fresca. Ora, entre Enganim e Cesareia, num casebre sumido num cerro, vivia a mais desgraçada mulher de Israel. O seu filhinho único, aleijado, jazia há 7 anos numa enxerga, mirrando e gemendo. Também ela, a doença a engelhar dentro de trapos, a miséria crescera sobre ambos como bolor. Um dia, um mendigo entrou, repartiu o seu farnel e contou-lhes da grande esperança dos tristes. Esse Rabi que amava as criancinhas e prometia aos pobres um reino luminoso. A mulher escutava com olhos famintos. E onde se encontrava ele? O mendigo suspirou. Ah, esse doce Rabi! Quantos o desejavam? Obed, o rico, Sétimo o forte, mandaram os seus servos e soldados e todos voltaram de mãos vazias, sem descobrir onde se escondia Jesus. Quando o mendigo partiu, o filhinho, num murmúrio mais débil que o roçar de uma asa, pediu à mãe que lhe trouxesse esse Rabi. A mãe apertou a cabeça esgodelhada. Ó filho, e como queres que te deixe? Obed é rico e tem servos e de balde o buscaram. Sétimo é forte e tem soldados e de balde o correram. Como queres que te deixe? Jesus anda por muito longe e a nossa dor mora connosco dentro destas paredes. A criança, com 2 lágrimas na face magrinha, murmurou: ó mãe, Jesus ama todos os pequenos e eu tão pequeno com um mal tão pesado. A mãe, em soluços, continuou: ó meu filho, como te posso deixar? Tão rota, tão triste, até os cães me ladrariam. Ninguém me apontaria à morada do doce Rabi. Talvez Jesus morresse, nem os ricos nem os fortes o encontram. De entre os negros trapos, erguendo as suas pobres mãozinhas que tremiam, a criança murmurou: mãe, eu queria ver Jesus. E logo, abrindo devagar a porta e sorrindo, Jesus disse à criança: aqui estou. As vozes destas personagens silenciam-se por agora, mas existem incontáveis outras perdidas no tempo à espera de serem ouvidas. Eu voltarei para lhes dar voz. Até lá, obrigado por escutarem.